Olá, muito boa noite. A Copa do Mundo começou no dia 14 de junho. Até o dia 15 do próximo mês, torcedores de várias partes do mundo vibram e se emocionam a cada partida. Nesta edição, nós vamos falar sobre futebol e Copa do Mundo. O Jornal da UFO está no ar. No jogo de estreia do Brasil contra a Suíça, o placar empatado surpreendeu a torcida. Mesmo com o resultado não esperado, tem gente que não perde a motivação e acredita que o Brasil vai levar o Hexa. Nas ruas e lojas, verde e amarelo podem até ser as cores do momento, mas será que o brasileiro está realmente animado para a Copa do Mundo? Eu não estou muito animado pelo fato de a Copa anterior não ter sido muito vantajosa. Teve muito, a gente acaba tendo muita expectativa, mas na realidade não acontece o que a gente deseja, né? Como que alguém não fica animado pela Copa, ou 4 anos esperando, e agora está aí a Copa na Rússia? Queria estar na Rússia. Pesquisa divulgada pelo Datafolha diz que 53% dos brasileiros têm pouco interesse pelos jogos deste ano. O levantamento ouviu mais ou menos 2.800 pessoas em 174 cidades. No último domingo, a seleção entrou em campo pela primeira vez jogando contra a Suíça. O resultado foi empate de 1-1. Confiantes, bastante preparação que teve depois do jogo da Alemanha. Mudaram bastante a escala do jogo, para ganhar mesmo. E as expectativas são boas. É cedo para saber se o Brasil leva a taça. Por enquanto, fica a expectativa de quem está animado para torcer. Eu acho que sim, o Hexa esse ano ele vem firme. O que você achou do jogo domingo? Foi meio truncado, mas acho que vai dar bom. A gente tem que confiar e acreditar que o Brasil vai conseguir levar o Hexa para casa. Bom, e para abordar esse assunto, nós vamos conversar aqui com o jornalista, radialista, narrador esportivo, Odival Ferreira. Muito boa noite, Odival. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui, companheiro velho de bancada. Rafael, é um prazer muito grande ter aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Odival, começando com você, a nossa conversa, o nosso bate-papo daqui. O Brasil ainda é o preferido da Copa? Ainda é o melhor futebol do mundo? Olha, boa noite a todos. Eu acredito que o mundo não vê o Brasil hoje dessa forma, não. Ele ainda é o maior conquistador de títulos, né? Está com 5 e muita gente torcendo e outros acreditando que vai para o 6º. Mas hoje a gente vê, e eu acho que, tirando as paixões do caminho, paixões à parte, eu entendo que o mundo vê o Brasil ainda competindo com boas seleções. A gente poderia enumerar a Espanha, meio em baixa ultimamente, mas a Alemanha, como a última campeã, não é a França, que tem um potencial muito grande. Então, eu penso que o mundo não vê, e o próprio brasileiro não vê hoje o Brasil como o grande favorito desta Copa. Rafael Venâncio, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu te cumprimentei, mas não te apresentei devidamente com todas as letras que você merece. A gente sabe que você é historiador da história do nosso futebol, não só das Copas, mas do futebol de maneira geral. A gente tem uma noção, tem uma ideia, Rafael, de quando começou a despertar essa paixão do brasileiro pelo futebol? Na verdade, assim, o futebol ele remota ao século XIX, a imigração inglesa e alemã nas cidades litorâneas, né? Em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente tem um mito fundador que é o mito do Charles Miller. Né? Charles Miller vem de Southampton com uma bola, 11 fardamentos, um livro de regras e resolve com seus trabalhadores, colegas, né, da companhia de gás contra a companhia de luz, fazer um jogo lá na várzea do Rio Tietê. O futebol pega de verdade no Brasil quando é esse caminho da imigração, e isso é algo que é importante a gente pensar sempre, né? Primeiro começam os imigrantes
universitários, que são ingleses e alemães, depois os imigrantes em geral, portugueses, espanhóis, italianos, porque o italiano tinha um jogo parecido com o futebol, que hoje virou sinônimo, que é o calcio, mas as regras eram diferentes. E depois começa isso para os brasileiros e para as camadas populares. A febre do futebol de verdade, ela começa um pouco com o Sul-Americano de 1919 e com a conquista do terceiro lugar em 1938 na Copa. O Brasil tem essa questão de participar por todas as Copas do Mundo até então, né? Ele consegue ser tudo isso, e o favoritismo dele normalmente reside por causa dessa história, e não, vamos dizer assim, por feitos em campo, já que a gente está vendo nessa Copa de 2018 muitas nações niveladas ou até um pouco superiores a nós. Uma pergunta para vocês dois, começando com você, Orival. O nosso país imerso numa crise econômica, numa crise de insegurança em vários pontos, jurídica, segurança pública, eleições vindo aí, o povo, o eleitor, sem saber ainda nem em quem votar direito e nem candidatos ainda se consolidaram. Mas nessa época de junho, julho, parece que o pessoal entra numa fase de esquecimento, de letargia, e tudo isso fica num canto. Como é que você avalia isso? Olê, na verdade, isso não está acontecendo absolutamente agora, não. Inclusive, dia desses eu postei no Facebook, o Rafael está dando sinais lá de que terá visto, alguma coisa assim, chamando citando a Copa do Mundo. Mas o meu enfoque era, para depois da Copa, será que não vai acontecer o da última? Quando o Filipão se transformou da noite para o dia, do grande comandante, o grande líder, para um incapaz, vilão. Um vilão, um treinador ineficiente, quadrado, superado, e que foi, eu deixei nas entrelinhas pelo menos, condenado a um exílio. Porque o Filipão, depois daquilo, não trabalhou no Brasil nem de secretário, nem de distribuidor de cafezinho em sede de algum clube qualquer. Nem de roupeiro. Nem de roupeiro. Ele está no exterior até hoje e constava, naqueles dias que eu observei, que desempregado. Isso pode acontecer com o Tite? Pois é. Foi essa a pergunta que eu deixei nas entrelinhas. O Tite hoje, eu disse lá, o Tite hoje é ouvido mais que como técnico de futebol, como um filósofo. Porque ele tem o seu lado filósofo também, muito estudioso. Né? Paizão também, né? Paizão, né? Será que o Tite depois não será condenado a mesma sombra, a mesma escuridão do Filipão? E os jogadores, como serão vistos? E eu ainda deixei no final, que os meninos possam continuar sendo apenas os filhos das matrioscas e de mais ninguém. Né? Quer dizer, então, isso gerou, inclusive, uma discussão na rede social, porque muita gente entendeu que eu estava falando do entusiasmo do Brasil com a Copa do Mundo e tal, e não é, eu simplesmente disse que está chegando o momento daquele entusiasmo, daquele envolvimento das pessoas, né? Mas sempre não disse que o país estava engalanado para aquilo, e que realmente não está. Como é que você vê isso, Rafael? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que colocar em perspectiva é que o Brasil tem costumes sociais que deixam ele em letargia. Um acontece todo ano, que é o Carnaval. O Carnaval é isso. A Copa do Mundo, ela se torna um processo de carnavalização a partir, vamos dizer, do governo Juscelino Kubitschek. E quando está ganhando e a política vai bem, vai isso. Quando a política vai mal, usa o time que está ganhando. Quando a política vai mal e o time está perdendo, se joga a culpa. É isso, né? Você tinha em 2014 um clima de convulsão social que continua até hoje. Um dos grandes prejudicados foi o Felipão, que até mesmo hoje disse que ele não se sente mais bem em treinar futebol. Ele recebeu uma proposta do Sporting há poucos dias e recusou essa proposta. Ele até mesmo foi considerado pelo Real Madrid, que também desconsiderou. Eu acho que a gente não parou de discutir pela própria questão que sempre tem alguém no Facebook lembrando, olha, o jogador ganha tanto, tudo.
O Brasil está interessado no futebol, mas talvez é a primeira Copa que o Brasil está interessado não na seleção brasileira, mas em Messi, em Cristiano Ronaldo, em o que os outros times vão fazer. É um gosto pelo futebol, e aí quem mais gosta de futebol vai curtir. Quem gostava mais pela farra igual um carnaval, está um pouco mais dividido e às vezes preocupado com a situação política ou econômica e financeira do nosso país. Isso, e só concluindo, as ruas não estão muito enfeitadas, não é? Eu não sei dizer dos barzinhos onde se dava o carnaval dito aí pelo Rafael, entre aspas, não é? Eu não sei como está, mas o Brasil está frio nesta Copa, totalmente frio em relação às anteriores. Não tem mais aquela empolgação, eu imagino tá vendo aí que... nas imagens as ruas enfeitadas, não tanto, né? Algumas. Poucas ruas. Exatamente por conta dessa crise que você levantou aí. Ou até mesmo uma situação de não ter dinheiro, acho que também é essa questão, né? Quando a gente tem um processo... cerveja, carne para o churrasco e tudo mais. Aí você não vai pintar a rua. Eu acho que uma das questões que a gente tem que pensar é: há muita movimentação na rede social e a rede social não pode ser vista só como universo. Querendo ou não, os índices de audiência de Brasil e Suíça foram interessantes. Vamos ver o que vai ser Brasil e Costa Rica, que vai ser uma sexta de manhã, se realmente vai ter essa sensação. O primeiro jogo foi no domingo, o Brasil já para num domingo mesmo. Uma sexta, será que vai parar? É isso que a gente vai ver nessa semana. Esse que é o melhor termômetro. Bom, a gente volta já já. Um fato polêmico ganhou grandes proporções na internet. O caso deu muito o que falar. Veja aí. Nas imagens, torcedores brasileiros pulam e cantam ofensas à estrangeira russa. Em tom de brincadeira, falam sobre a cor do órgão genital da mulher. Essa é bem rosinha, essa é bem rosinha, essa é bem rosinha. As cenas viralizaram e causaram indignação em muitas pessoas na internet. O caso ganhou repercussão na mídia nacional e até mesmo na imprensa russa. Mais do que uma brincadeira de mau gosto, o ato machista é considerado assédio sexual e moral. Esse não foi o único caso. Outros vídeos de torcedores brasileiros assediando estrangeiras na Rússia também se espalharam na internet. Repeat with me. Eu quero dar... Ô, Dival, e bota mau gosto e cretinice disso aí, hein? Coisa louca. Coisa louca que se espalhou pela diversidade dos meios de comunicação. Né? Porque essas bobagens aí, eu imagino que eram feitas há muito mais tempo. Por acaso alguém pegou, né? Não publicamente, né, Orley? Não publicamente. Hoje, as bobagens que o sujeito comentava com um amigo dele no portão, hoje ele vai para a rede social e bota lá para todo mundo ver. Agora, é uma falta de educação sem tamanho. Né? Eu acho que é falta. Mesmo lá no portão, mesmo no mano a mano ali, né, vamos dizer, só entre eles já é feio. Já é feio. Né? Ainda mais para universalizar a bobagem. Como é que você muito vê de isso? mau gosto. Eu acho que, na verdade, assim, a dimensão do assédio hoje é muito preocupante e a Copa de 2018 está dando, entre outras, grandes lições que o mundo do século XXI não aceita isso, né? Hoje, as seleções de México e Sérvia foram punidas pela FIFA, não em pontos, mas em pontos fair play e pontos financeiros por xingamentos racistas. Isso no Brasil talvez tenha repercussão na nossa seleção também, né, dentro das confederações. Quando você passa desses pontos fair play, há um risco de punição para a confederação. O que eu acho que é uma das grandes questões é essa camada de conscientização precisa chegar no futebol. Ele não pode ser visto um esporte machista, ele não pode ter machismo, porque a gente tem que revalorizar, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina que vai ter ano que vem na França, e valorizar, por exemplo, iniciativas como de alguns canais de TV, vou citar porque é importante, a Fox Sports, que fez uma equipe feminina. Eu acho que a gente tem aqui na UFO muitos exemplos de formação de jornalistas esportivas, né, femininas que sabem comentar futebol, e elas merecem respeito. O nível de desrespeito, não só com as russas, mas com muitas jornalistas, é algo que é preocupante e, de certa forma, o órgão máximo do esporte precisa estar preocupado sobre isso. Então, a gente tem questões da justiça russa operando, mas a FIFA não pode ficar, vamos dizer, a olho. Antes existia o hooligan da violência física. Agora a gente tem um pouco de tratar a violência moral no futebol também. Odival, como é que você vê essa participação feminina no esporte que está crescendo a cada dia que passa?
salutar isso, né? Você diz na comunicação ou na prática? Não, do na esporte? comunicação, de maneira geral. A mulher nos estádios, a mulher na participação mesmo como árbitras, como jogadoras e tudo mais. Eu vejo com alegria e sem surpresa nenhuma. Por que essa distinção? O Rafael citava há pouco aí o caso das profissionais. Há poucos dias eu não tenho visto mais, mas houve aí no espaço que eu poderia mensurar de uns 15, 20 dias, que eu vi uma campanha insistente nos meios de comunicação no momento dos eventos esportivos, das transmissões, né? As árbitras, as repórteres, né? Com um slogan, por exemplo, nos deixem trabalhar, uma coisa assim. Sim, exato. Né? Exatamente por conta desse assédio, dessa falta de respeito, desse machismo idiota. Teve uma repórter, não sei se foi da Globo News, de onde foi, que ela foi literalmente atacada por um torcedor. Exato. Com a sua mão nela. E a gente tem que lembrar que a gente aqui no Triângulo Mineiro é muito pioneiro nisso, né? A gente tem que sempre lembrar que Araguari teve um dos primeiros, se não o primeiro time de futebol feminino. Então, de certa forma, o futebol ele precisa sair. Na época dessas moças de Araguari, elas foram punidas judicialmente. Era proibido jogar futebol mulher. E hoje, essas mulheres que cobrem futebol, que apitam futebol, que jogam futebol nas suas modalidades, elas são, de certa forma, cada vez mais desbravadoras de um campo e merece isso, eu repito. É a hora do futebol discutir outros tipos de assédio moral, assédio sexual, nesses cânticos. Fico muito feliz que está tendo a repercussão que está dando. E eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, porque o torcedor pune a seleção. Os hooligans da Inglaterra puniram a seleção inglesa. Talvez esse comportamento dos brasileiros vai punir nossa seleção em campeonatos internacionais. Isso tem que ficar atento. É importante, né, Orival, a participação da mulher, principalmente nas arquibancadas. Eu acho que isso, de certa forma, dá mais um pouquinho vamos dizer, de respeito em relação àquele xingamento a juízes e tudo mais, aquela farra que de repente vira a torcida, na geral, principalmente. Acaba influenciando, né? Porque o pessoal vai pensar duas vezes em vez de xingar a mãe do juiz. Mesmo que eu não tenha levado a minha esposa, a minha namorada, mas se o meu amigo aqui do lado está com a namorada dele, eu vou medir melhor as minhas palavras e me conter um pouco, né? Pelo menos não vou exagerar, procurar não exagerar. Vou procurar ser menos grosseiro, né? Isso ajuda, sim. Xinga a mãe do juiz, mas de uma forma mais... Exato. E fora o fato de a mulher ser tão boa no desempenho da função jornalística quanto na função de atleta. Elas têm demonstrado isso aí. Muito bom, a gente volta já já. A Divisão de Saúde da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil lança o evento Relações Afetivas Saudáveis em vários campi da UFO. Nós vamos saber mais com a repórter Letícia Brito. As atividades acontecem durante todo o mês de junho e para saber mais informações eu converso com a Valéria Paiva, psicóloga da Divisão de Saúde da UFO. Valéria, para começar, o que afinal são relações afetivas saudáveis? São relações que promovem o desenvolvimento humano, psicológico, emocional, né? Geram vida, ao contrário de relações que adoecem, relações tóxicas, patológicas. E no evento vamos falar sobre isso, né? O que o pessoal vai encontrar? Roda de conversa, cine-debate, palestras, vivências e apresentações culturais, aulas de forró. Em cada campus tem uma data diferente, Valéria? Como que funciona? No Campo Uberlândia nós teremos atividades no campus do Moarama, Santa Mônica e Educa. Dia 21, 23, 26 de junho e finaliza dia 28 de junho. Em Monte Carmelo é dia 28, Patos de Minas dia 20 e no Pontal dia 26 de junho. Muito obrigada pelas informações. Para saber mais detalhes e se inscrever, é só acessar o site da PROAI, www.proai.ufo.br. Muito bom. O que significa ser apaixonado por futebol? Depois do intervalo, você vai conhecer a história de 2 estudantes da UFO que são fãs do esporte. Voltamos já já.
Estamos de volta quando conversamos sobre Copa do Mundo com o jornalista, radialista e narrador esportivo Edival Ferreira e com o professor da Faculdade de História, de Educação, desculpe, tá difícil hoje, rapaz? Não, é o curso de jornalismo na Faculdade de Educação. Uhum. E também um emérito estudioso das histórias do futebol no Brasil e no mundo. Edival, como é que a gente pode definir o Uberlândia Esporte? A gente sabe que você tem um livro, só um livro, sobre o Uberlândia Esporte, contando a história do Uberlândia Esporte, como é que surgiu, as quedas, o sucesso e tudo mais. Como é que você resume essa história do time? A história de um time do interior, que luta com as dificuldades. Mas que ainda lota estádios, né? Nas fases boas, né? Uhum. E o futebol, agora já não vale dizer mais do Uberlândia, time do interior, mas o futebol como um todo é feito de altos e baixos. Até uns anos atrás a gente tinha um Corinthians, um São Paulo, um Flamengo, um Vasco, sempre no mais alto degrau do pódio, né? E os Uberlândia Esporte Clube lutando para chegar perto e às vezes chegava. Hoje em dia está tudo meio nivelado por baixo. Essa falta de patrocínio para o time numa cidade considerada rica, como é que você vê isso? Ou não? Pois é, mas aí para mim a época do patrocínio até já passou, né? Porque para tentar dar uma equilibrada, eles quando a bilheteria passou a não sustentar mais os dispendiosos plantéis, né? Então eles partiram para o patrocínio. Hoje em dia o patrocínio já não cobre a despesa mais, porque quando surge um Neymar saído de uma escolinha de futebol de salão e levado pelo Zito, me parece, não foi? Pelo Zito para o Santos, e alguém disse, olha, tem um molequinho bom de bola ali, já tem um monte de espiões prontos para carregá-lo para o exterior. O Neymar até demorou um pouco a sair, né? Até que rendeu alguma coisa para o Santos. Então virou outra coisa. Eu só não sei dizer e não vou me atrever a fazer nenhuma especulação aqui, de onde sai tanto dinheiro que veio substituir o do patrocinador. Primeiro, o do torcedor que pagava o ingresso e dali eles tiravam o custeio do time, né? Depois o patrocinador. Agora está vindo um dinheiro aí que eu não sei bem explicar a origem, mas é muito dinheiro, né, que faz do futebol hoje o maior pagador do mundo, né? Bom, você está despertando o pessoal, meus coleguinhas de imprensa, com uma bela de uma pauta, hein? Né? Para dar uma fiscalizada nisso. Rafael, agora mesmo nós vamos voltar a falar com você sobre os livros que você publicou, sobre a história das Copas, a história do futebol brasileiro e do futebol internacional. Nós vamos ver agora como é que será o tempo que vem por aí. Confira na previsão do tempo. O sol e o friozinho predominam em Uberlândia nesta quinta-feira, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Patos de Minas, o dia também fica ensolarado. Os termômetros variam entre 14 e 22 graus. Em Monte Carmelo, a temperatura continua mais fria, mínima de 12 graus e máxima de 25. Quinta-feira mais gelada em Ituiutaba, mas o sol permanece, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Mesmo com o frio, o sol domina Uberaba. Os termômetros marcam entre 14 e 22 graus. Não é muito difícil encontrar alguém que seja apaixonado por futebol. Nós vamos conhecer agora 2 estudantes da UFO que respiram o esporte. João conta que não sabe direito quando a paixão pelo futebol começou, mas lembra de uma situação que pode ser o início de tudo. Meu pai me conta algumas histórias que quando a gente foi no estádio, eu era muito pequeno, tinha uns 4 anos, antes de começar o jogo, tem aqueles ambulantes que vendem a camiseta e tal, não tinha mais a camiseta do Uberlândia, o jogo era Uberlândia e Cruzeiro, então ele me deu uma do Cruzeiro, e aconteceu do Uberlândia fazer um gol durante a partida,
todo mundo comemorou e eu fiquei quieto lá, emburrado, bravo. E aí foi onde começou minha paixão pelo Cruzeiro. Talvez também quando tenha começado minha paixão pelo futebol. Na família, ele é o único cruzeirense. Eu já fiz algumas coisas que me prejudicaram um pouco por causa do futebol. Uma delas foi ter matado o Enem. Eu não lembro se foi no 3º ano do ensino médio, acho que foi isso mesmo. Porque a minha irmã conseguiu um camarote do Placar numa promoção. Me chamou para ir, a data já coincidiu com o final de semana do Enem. E aí eu não me importei não, fui com ela mesmo assim para assistir o jogo, era São Paulo e Fluminense. Eu não fiz o Enem e adiei 1 ano o ingresso na universidade. Outra foi que algumas semanas atrás o Cruzeiro ia jogar Libertadores e eu tava cheio de coisa na faculdade para fazer, mas mesmo assim eu peguei, comprei os ingressos do ônibus, da partida e fiz bate e volta. O jogo era na terça, fui na terça, assisti o jogo, madruguei na rodoviária e voltei logo no dia seguinte. Na carteira e no coração, memórias de todos os jogos do Cruzeiro em Uberlândia. Tem até cartão da Copa de 1994, que ele guarda há mais de 10 anos. E esse também porque, além de torcedor, é sócio. Essa camiseta é de quando o Cruzeiro goleou o Atlético e passou longe do rebaixamento. A amarela foi em homenagem ao Brasil na Copa de 2014, ano em que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Muita gente que não gosta de futebol tem esse costume de desmerecer por não entender a paixão, não entender o sentimento que está por trás. Falar, são 22 pessoas correndo atrás de uma bola, mas é muito mais do que isso. Eu acho que o que pode mais comparar é como se fosse uma religião, como uma fé. Então, só quem gosta de futebol mesmo que entende o sentimento que tem por trás, a importância que tem assistir um jogo. Já a Gabriela torce para o São Paulo Futebol Clube, enquanto toda a família é corintiana. A paixão pelo time é tanta que uma vez ela foi ao estádio assistir a um jogo em que a torcida era única, só que do Corinthians. Ia ter Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista no final de janeiro. Aí eu tava com um amigo meu, eu falei assim, e ele é corintiano. Eu falei, vamos no jogo? Aí ele falou, vamos. Aí a gente foi, era torcida única, né? Era a torcida do Corinthians. E eu fui, tipo, eu acho que no final todo mundo percebeu que era São Paulina. Mas é uma sensação que eu acho que todo mundo deveria passar. Ir no jogo do seu time adversário e estar na torcida adversária, porque é uma experiência única. Como era a torcida única, o estádio ficou em silêncio no gol do Brenner. Então, tipo, você num jogo do Corinthians vê o estádio em silêncio. Então, tipo, é muito legal. Desde pequena, a Gabriela tem contato com futebol. Ia ao estádio para ver a tia, que era goleira. Para quem é apaixonado pelo esporte, a Copa do Mundo é, como diz a Gabriela, o ápice de tudo. Você quer saber o que é o futebol, a emoção que o futebol proporciona é por meio da Copa. Na Copa, tipo, ela tem o poder de unir mesmo as pessoas. Até questões políticas, tipo, tem os políticos que tem que estar lá, tá no jogo Rússia e Arábia Saudita. Estavam lá, juntos, por causa do futebol. Então eu acho que a Copa é incrível, é emocionante. Ver os jogadores na Alemanha e no México, quando os jogadores do México terminou o jogo, eles comemorando, empolgados, sabe, chorando de emoção, porque ganharam da Alemanha, é muito incrível, sabe, é muito mágico. Gabriela acredita que ainda existe preconceito quando o assunto é mulher e futebol, mas diz que as coisas estão mudando aos poucos. Eu tenho o costume de ir em estádio sozinha e muitas vezes eu vejo esse preconceito nas pessoas, porque querendo ou não, o futebol ainda é um ambiente masculino. Então, mas aos poucos, com algumas medidas, tipo, os clubes já estão vendo que mulher também torce, mulher também pode gostar de futebol como todo mundo. Acho que tipo, o futebol é democrático, o futebol é para todo mundo. Então, aos poucos, tá mudando essa visão, tipo, tem TV que já começou a ter narração só com mulheres, isso é muito importante, né? Para a inclusão da mulher dentro do futebol. Vai gostar, hein? Rafael, você já tem publicado 20 livros e mais um agora em tempo real sobre a Copa, Exato. Sobre essa Copa da Rússia. Exato. Como é que você começou essa pesquisa? A gente sabe que para você explicar tudo é complicado, mas dá uma... Vamos, assim, eu tenho muito orgulho aqui na Universidade Federal de Uberlândia de ser professor de disciplina optativa de jornalismo esportivo e ter pesquisa isso. Ser jornalista esportivo foi o que me fez ser essa profissão, igual esses dois alunos da matéria, são alunos do curso de jornalismo, que Legal. Eu sou professor,
E sempre eu tive um fascínio que me fez escolher a profissão de ser jornalista esportivo. Foi uma leitura que eu tive durante a minha infância, numa época áurea do Brasil, que era 94, tudo, de grandes nomes da imprensa, como Nelson Rodrigues, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, que fez a notícia da convocação da Copa de 66 em poema, no Jornal do Brasil. E sempre, esse é o meu campo de pesquisa, é pensar um pouco como as narrativas do jornalismo esportivo podem ser diferentes ou mais próximas dessa tradição brasileira do cronista ou do contista. Para essa Copa do Mundo, eu me propus nesses 3 meses que antecederam a contar uma pequena história de 100 palavras de cada jogo da Copa e elas são juntadas por livros de cada Copa. Por isso que são 20 livros, 20 Copas. E no meu Instagram, as pessoas estão acompanhando eu escrevendo o 21º, que é desta Copa. Serão 900 contos, porque são 900 jogos. A final dessa Copa da Rússia será o jogo 900 de Copa do Mundo. E isso é interessante. O futebol é a cultura, é a paixão, é histórias que a gente carrega de nós mesmos. É um fator de identidade nacional perfeita. Tanto que um dos primeiros livros que discutiu a questão do negro foi O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Foi um dos grandes estudos que se coloca em muitas faculdades e universidades, inclusive lá de fora, com grandes estudos sociológicos, como Gilberto Freire, que fala sobre o negro também. Então, o Leônidas da Silva teve um papel importante nessa coisa, né? Então, sim. Diamante Negro. E na minha vida, porque eu também tenho uma formação são paulina, e meu avô e meu tio-avô falam, meu avô e meu tio-avô viram aquela foto do Leônidas dando aquela bicicleta, eles estavam lá no Pacaembu. Então, é algo que é afetivo, é isso que une os brasileiros. A gente não pode esquecer que o futebol é um fator de identidade que nos une nas famílias. Olha quantas fotos de famílias nós temos em estádios. Sempre foi assim. E isso que a gente tem que resgatar, sair um pouco desse universo que a gente só vê o futebol indústria e ver um futebol paixão. Como que a gente começa a ver futebol paixão no jornalismo esportivo? Contando histórias e não falando de cifras. E é um pouco essa a minha iniciativa aqui. Era isso que eu ia te perguntar também, passar por Dival depois a pergunta. Fala-se, isso é uma pergunta do telespectador. Sim. Antigamente parece não, os fatos comprovam, o futebol, o atleta, ele era mais dedicado, ele tinha mais raça, aquela coisa toda. Hoje, dizem, comenta-se, e a gente percebe também, que existe muito amor ao dinheiro, por assim dizer. São meninos ricos, meninos milionários, jogando bola e amor à camisa, sei lá. Como é que você vê isso? Isso sempre foi um problema no futebol, até o começo da profissionalização, né? Nos anos 40, quando a gente foi impedido de ter Copa do Mundo e futebol internacional por causa das duas guerras, da Segunda Guerra Mundial, não ter a Copa de 42 e 46, na Colômbia instaurou o que a gente chamava de Liga Pirata, que era o único lugar onde o futebol era totalmente profissional de altas cifras. Isso faz Alfredo Di Stéfano sair da Argentina e nunca mais poder jogar na seleção. É interessante a gente pensar que isso sempre foi um problema no futebol. Só que, raça, eu vi um Uruguai fazer o gol aos 49, o Jiménez, no jogo inaugural, e nesse foi produzido uma reportagem com ele vendo as crianças numa escola em Montevidéu comemorar. Raça ainda há, paixão ainda há. Incentivamos a ter essa paixão? Talvez não. O nosso mundo hoje é um mundo muito financeiro. Por isso que a gente fala a era do futebol romântico. Também as pessoas que falavam do futebol tratavam ela de modo romântico. E a gente tem casos assim de paixão pelo clube recentes. É um Rogério Ceni que jogou todo o tempo com a sua camisa. A gente vê Elano, a gente vê pessoas que às vezes saem de um pouquinho do time, mas ainda mantém. Então é interessante a gente pensar que isso talvez seja uma crítica um pouco vazia, uma comparação que ela é de ocasião, mas talvez vendo no DNA do esporte, a paixão ainda está lá, a raça ainda está lá. A minha diretora já está me chamando a atenção aqui, tenho uma última pergunta para fazer para você, que eu não posso deixar de fazer, senão o Marcelo Marques depois me torce a orelha. A história das cores das camisas da seleção. Perfeito, eu vou ser bem sucinto. Dá uma resumida. Vou ser bem sucinto. O Brasil tem o primeiro jogo como seleção brasileira em 1914, no Campo das Laranjeiras, lá do Fluminense Futebol Clube, contra um time inglês chamado Exeter City. Se escolhe o branco, não só por ser uma cor das 4 cores da bandeira, mas porque é a cor da fidalguia. Os times de elite sempre jogaram de branco, primeiro uniforme. Isso. Esse uniforme vai até 50, perde, ele é acusado pela imprensa de ser um uniforme pouco patriótico. Faz-se um concurso nas escolas, só podia estudantes participar, e um gaúcho chamado Aldir Sklir, que por coincidência vai virar um grande jornalista esportivo depois, criança, pinta
pinta esse uniforme amarelo na camisa, com os punhos verdes, shorts azul, meia branca com frisos verdes e amarelos. É uma criança que faz isso. Isso bomba. E as pessoas gostam desse uniforme. Só que é interessante que esse uniforme não nos dá o primeiro título. O uniforme que nos dá o primeiro título em 58 é o azul. Porque a Suécia jogava de branco e ganhou o sorteio. Não porque a Copa era na Suécia, ganhou um sorteio também. E aí tem uma mística por trás. O chefe da delegação era o Dr. Paulo Machado de Carvalho, né, grande empresário da comunicação, mas também presidente do São Paulo Futebol Clube. Tem uma história que se empresta, tem uma história que ele manda comprar essa camisa azul. Mas o que se sabe, que ele chega no vestiário e as pessoas, nossa, a gente vai jogar de azul, por que de azul? Porque essa é o cor da Aparecida, é o manto da Aparecida, e eu sonhei com isso. Então essa é uma história que fica forte. As camisas são construções culturais. Nossa camisa nos outros esportes sempre foi listrada de verde e amarelo. A maior parte dos clubes brasileiros tem camisas listradas, é uma tradição do Brasil. Nosso basquete foi campeão em 59 e 63 com camisas verdes e amarelas e o futebol nunca quis usar. A gente quis entrar nessas histórias. Se as pessoas não estão gostando mais da camisa amarela, hoje a camisa azul é mais vendida. Ou vai virar, ou talvez a gente resgate a camisa listrada. Vai ser meio estranho ser verde e amarelo, mas tem um valor pátrio. As camisas dizem nossos momentos políticos, nossos momentos sociais. E é um pouco essa história, é isso. E tem muita coisa interessante para a gente falar. E aí nos livros eu tento contar disso, do Brasil e de outras seleções. Eu sei que tem coisa do Arco da Velha aí para contar. Claro, o Odivaldo também tem muita coisa para contar, mas minha diretora já me puxou a orelha aqui 2 vezes. Odivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um prazeraço tê-lo aqui na bancada com a gente. Entendeu? Rafael, muito obrigado. Prazer, sempre um prazer. Uma satisfação enorme. Amanhã, no Jornal da UFO, nós vamos falar sobre tipos de dor. Você pode enviar perguntas e comentários na nossa página no Facebook. Uma ótima noite para você e até amanhã.